Olá, seja bem-vindo à nossa 37ª aula. Na aula passada falamos sobre o botão liga e desliga. Quem não assistiu, por favor assista para poder acompanhar o nosso curso. Nesta aula vamos falar sobre resistores de PUAP. Vamos à aula. Entrada de dados, resistores de PUAP. Para entendermos sobre os resistores de PUAP interno do microcontrolador, devemos saber qual o registrador responsável em ativar ou desativar esses resistores. É o registrador Option Reg e ele está no banco 1, assim como o 3A e o 3B. Vamos descer aqui e procurar o registrador Option Reg. Está aqui o Option Reg. Além da função de habilitar ou desabilitar os registores de PUAP, ele tem outras funções. Eu não vou estar descrevendo nessa aula, porque vai ser assunto para aulas futuras. Uma das funções dela é justamente de ativar o timer. Está aqui o bit responsável, o bit 7, chamado RBPU. Então está dizendo aqui, se você colocar 1 nesse bit, você está desabilitando os resistores de PUAP, e ao colocar 0, você está habilitando os resistores de PUAP. Então ele como podemos ver aqui, ele é barrado, indica que ele é ativado com o nível lógico 0. Vamos lá no código agora para mostrar como se faz isso. Código montado. Vamos descrever ele aqui agora. Ele é basicamente o mesmo código da aula passada, porém a gente acrescentou uma diretiva, que é a diretiva define, para definir, já que se trata de apenas um bit, que é o bit 7 do Option Reg, para a gente estar configurando. Está aqui a diretiva title, que indica o nome do nosso código, a diretiva processor, para indicar o microcontrolador utilizado, a diretiva include para incluir a biblioteca, a diretiva config para configurarmos os fuse bits. Aqui já a diretiva define, como já foi visto nas duas últimas aulas, está configurando o nome botão para o port B RB0 e definindo também o nome LED para port B RB7, ou seja, o pino 7 para o LED e o pino 0 para o nosso botão. E aqui está a diretiva nova, define. Eu coloquei o nome de PUAP, mas pode ser qualquer outro nome que vocês queiram. E está aqui o registrador, Option Reg bit 7. É esse bit que a gente vai estar manipulando no nosso código. Está aqui as duas variáveis criadas, que nem da aula passada, para o debounce. Deixa eu levantar o código. Está aqui a diretiva org, que aponta para o endereço 00. A instrução goto vai procurar o label início. Está aqui. A diretiva org apontando para o endereço 4, onde está o vetor de interrupção. E a instrução retfi, que é a instrução de retorno da interrupção. Está aqui a diretiva bankcell, que configura o banco ao qual a gente vai agora, que é o banco 1. Está aqui o 3B. Está movendo a literal para W esse valor, que nem na aula passada, só o bit 7 como saída. Movendo de W para 3B. E está aqui o comando para a gente ativar os resistores de PUAP. BCF PUAP. BCF, quem se lembra,
é uma instrução de bit clear file. Como esse nome PUAP se refere ao bit 7 do OptionReg, então ele vai colocar em 0 esse bit, ativando assim os resistores de PUAP. Aí o banco Cell, onde vamos para o banco 0, estamos limpando todo o porte B. E aqui a nossa instrução que testa um bit. Teste bit, salte se for 0. O nome botão que se refere ao bit 0 do porte B. GoTo -1. Quem não lembra essa instrução, ele retorna uma casa. Então, enquanto ele não for 0, ele vai ficar nessas duas linhas, sempre testando o bit 0. Ao bit se tornar 0, ou seja, acionando o botão, ele não executa essa linha, pula para a linha seguinte, que é GoTo muda, ou seja, ele vai procurar o label muda. O label está aqui, e aí vem a instrução com F LED, ou seja, ele inverte os bits. Se tivéssemos configurado como todos os bits como saída, ele inverteria todos os bits, mas como a gente configurou apenas um bit, que é o bit 7 do porte B, então ele só vai alterar esse bit. Se for 1, ele vai virar 0, se for 0, vai virar 1. Aí ele vem a instrução GoTo e vai procurar label debounce, que é justamente o nosso tempo de 200 milissegundos, como foi visto na aula passada. Então aqui o restante já foi batido na aula passada. Ele se refere apenas ao nosso tempo. Ao terminar o tempo, GoTo verifica, ou seja, vai procurar esse label verifica e vai retornar novamente para testar o nosso bit. Então ele vai ficar sempre aí. A diferença, na verdade, é o mesmo código da aula passada. A diferença a gente vai ver lá no Proteus. Vamos para o Proteus para você ver a diferença. Proteus montado e vamos à diferença. Na aula passada, aqui tinha um resistor de 10K que ligava, deixava o nível lógico alto o tempo inteiro, deixava esse nível o tempo inteiro, o bit 0, tá aqui o bit 0, o tempo inteiro em 5 volts. E só ia para 0 quando acionarmos o botão. Como a gente ativou os resistores de PUAP, não há a necessidade mais de estarmos colocando um resistor aqui, já que ele já eleva o nível lógico aqui, deixa em alto o nível lógico o tempo inteiro. Então, só vai ser 0 nessa entrada quando acionarmos o botão. Então, vai funcionar basicamente da mesma forma. A diferença é que vamos estar economizando um resistor no lado de fora, um resistor externo aqui no caso. Então essa é a vantagem da instrução de ativar os resistores de PUAP. Quem não conhece, não sabe a diferença, podemos configurar o microcontrolador tanto como resistor de PUAP como de pull-down. O que seria PUAP? Um resistor puxar para cima, ou seja, vai estar sempre nível lógico alto. Se você botar um resistor pull-down, ou seja, um resistor ligado ao terra, a entrada vai estar sempre em nível lógico baixo. Porque se coloca pull-up ou pull-down? Porque o microcontrolador ele precisa de uma definição. Se você não coloca resistor nenhum, nem de pull-up nem de pull-down, fica com um valor indefinido na sua entrada. Então, é passivo de muitos erros caso você não coloque. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é justamente o que a gente está fazendo nessa aula, que é ativar os resistores de PUAP interno e assim não colocar externamente. Então, a intenção dessa aula é mostrar mais um recurso,
que é dos resistores de PUAP interno. Como vocês podem ver, como ativou, ele não ativa um único resistor, ele ativa todos os resistores internos. Então todos os pinos eles estão ativados. O único pino, embora esteja ativo, mas aqui está em azul, indicando que está a terra, porque ele está aterrado através do LED. Vamos à simulação, ver se ele funciona da mesma forma. Clicamos o botão, acionamos o LED, clicamos mais uma vez, apagamos o LED. Então verificamos que o nosso código está funcionando perfeitamente. Está aí mais uma aplicação, agora utilizando os resistores de PUAP internos. Chegamos ao final da aula, espero que tenha gostado. Se gostou, clica aí em gostei e compartilhe, que isso ajuda outras pessoas a conhecer o canal. Até uma próxima aula.